CAPITUL 3 poções de amor. Toma este jar e marque bem minhas palavras. Esconde o bem para que fique longe de olhos ou lábios cobiçosos. Quando chegar a noite de núpcias, no momento em que o casal for deixado a sós, ofereça um cálice deste vinho ao rei Marcá e a Isolda, sua rainha. Mas tenha muito cuidado, minha querida. Somente eles deverão beber deste preparado. Pois aí está o poder. Os dois que tomarem juntos esta bebida amarão um ao outro com todas as suas forças e só terão olhos um para o outro, eternamente, na vida e na morte. O romance de Tristão e Isolda, de autoria de Joseph Bedger. Todos que conhecem a história trágica de amor e adultério da princesa irlandesa Iseult, mais conhecida como Isolda, e Tristão, o guerreiro de uma província inglesa, sabem que o vinho com essências, de ouros e ervas, preparado para o do guerreiro, mas ingerido acidentalmente por ele e pela princesa, funcionou muito bem. Popularizada pelos poetas franceses da Idade Média, a história da paixão de Tristão e Isolda, oriunda de uma poção afrodisíaca, é apenas um exemplo da fama dessas poções ao longo da história. O teólogo e ocultista Albertus Magnus descreveu em seus textos uma mistura preparada com o cérebro de uma perdiz reduzido a pó e misturado a vinho no. Galeno, o médico da corte do imperador Marco Aurélio, no século II, recomendava que se tomasse, antes de dormir, uma taça de mel puro com amêndoas e 100 grãos de pinho. Henrique VI recomenda a vinho a Magnac do sudoeste da França. Cleópatra não deixava de tomar sua mistura de pérolas dissolvidas em vinagre. E o Jardim Perfumado, um manual de técnicas erocas árabes escrito no século XVI pelo Sheikh Al-Nefazi, contém uma receita de ervilhas frescas fervidas com cebola e temperadas com canela, gengibre e sementes de cardamomo bem trituradas. Outra receita árabe é uma mistura da raiz indiana galã misturada com cobeba, pequenos grãos parecidos com os de pimentá, oriundos de Java, pimelá e hirsútia, cardamomo, noz moscada, gilho ver, um pó de cravo, cardo indiano, sementes de louro, crávula, índia e pimenta persa dissolvidos em um caldo de pombo ou galinha de Angola, ingerida 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, precedida e seguida de ingestão de água. E a menos apitosa de todas é uma receita recitada pelo poeta romano Própero S., que incluía ossos de cobra, um sapo e penas de coruja. Sob o ponto de vista da bioquímica, o amor também é composto de poções. Porém, sem querer desrespeitar a lenda de Tristão e Isolda ou as demais poções desse pó criadas ao longo da história da humanidade, as que irei mencionar aqui são infinitamente mais sofisticadas. Trata-se de coquetéis neoquímicos e hormonais primorosamente calibrados que percorrem todo o seu corpo cada vez que você se apaixona ou se desencanta por alguém. Sim, o que estou dizendo é que, em certa medida, o efeito lua de mel é uma substância que causa dependência química, e esse é o motivo pelo qual nos sentimos tão mal quando ele acaba. Basta o objeto de nosso grande amor nos abandonar enquanto ainda estamos bioquimicamente embriagados. O resultado é como aquele que descrevi anteriormente, em que me encontrava arrasado, sentado em uma cadeira naquela casa vazia, sofrendo por meu amor perdido. Neste capítulo vou falar sobre os hormônios e elementos químicos que explicam a ansiedade, a perda de apetite e a euforia que caracterizam o amor humano. Essas poções químicas de amor nos induzem a abusar parceiros sexuais, nos charem alguém específico e estabelecer com a pessoa uma relação que dure tempo suficiente para que os recém-nascidos mais indefesos do mundo animal completem, minimamente, os primeiros anos de vida. Claro, nem sempre é assim. Estamos falando de seres humanos apaixonados, não de coincidências, como diria Puck, a criatura mágica do conto de Shakespeare, ao se referir a humanos enamorados. Deus, como são teólogos esses mortais. E, antes de eu descrever a bioquímica do amor, quero ênfasar que, apesar da opinião desdenhosa de Puck sobre os mortais apaixonados, nós humanos não temos que ser escravos de nossos elementos neuroquímicos ou dos hormônios. Somos seres autobiólogos e criamos, pelo padrão de nossos pensamentos, as poções de amor que controlam as células e os tecidos de nosso corpo. Sim, é o efeito da famosa conexão mente-corpo,
até pouco tempo negada, ignorada e subesmada pela ciência convencional. Como se implicar a conexão mente-corpo em 1967, iniciei meus primeiros ensaios com a clonagem de células-tronco. Com a ajuda de um microscópio, observei células em uma cultura adipós variados em busca de células Tr-onco diferenciadas por seu formato dísno de eixo. Quando encontrei uma de formato ideal, inseri ao redor dela um minúsculo anel de vidro, separando-a do restante. Depois, usei enzimas para rerrá-la da placa de Petri onde se encontrava, transferi-la para outra placa e estabelecer uma cultura isolada. Células são como peixes, vivem em um ambiente aquoso. Sendo assim, uma placa com cultura é como um aquário em miniatura. O meio em que vive um tecido celular é uma solução quimicamente balanceada que permite crescimento e viabilidade, sendo o ambiente perfeito para as células. Desenvolvi um ambiente com um potente coquetel de sais e nutrientes que permia às células Tr-onco crescer e se reproduzir. A célula Tr-onco que inseri nesse ambiente iniciou um processo de divisão a cada 10 horas. Em pouco tempo havia 2, 4 e, depois de uma semana, mais de 50.000 células na placa de Petri. E, como todas foram geradas a partir de uma célula-mãe, eram genicamente idênticas. Mas é a partir desse ponto que a experiência tomou proporções incríveis. Dividi a população de células e as coloquei em 3 placas de cultura diferentes, como mostrar a ilustração a seguir. Cada uma delas tinha um ambiente próprio, um meio de cultura dísno com composições químicas diferentes. Em uma das placas, as células formaram músculo, A, na outra A, osso, B, e, na terceira, gordura, C. Uma questão primordial a que esse experimento respondeu foi: o que controla o dísno das células? É importante lembrar que as células eram genicamente idênticas no início. Portanto, os genes não tinham como controlar os diferentes dísnos de cada uma delas. Sim, foram o ambiente e o meio de cultura que determinaram a expressão das células. O dísno e a saúde das células são um complemento de seu ambiente, um princípio descrito no livro A Biologia da Crença, e também como referência à frase de James S. Carville durante a campanha presidencial de Bill Clinton: é o ambiente, sua anta. Meu mentor Irconis Berger, um dos primeiros biólogos celulares a dominar a arte de clonar células Tr-onco, deu-me a dica logo no início de minha carreira. Quando comecei a clonar células, ele me disse que, quando as culturas de células não estão tendo sucesso, a primeira coisa a fazer é procurar o problema no meio de cultura, não nas células em si. Um ambiente saudável gera células saudáveis, um ambiente enfermo gera células doentes. Todos os meus experimentos que conravam é o ambiente, sua anta, precederam o atual avanço da epigneca, acima da geneca, que, estudo após estudo, documenta o fato de que o ambiente é que controla a avidade dos genes. Finalmente a ciência tradicionalista reconheceu que os genes não determinam o futuro das células. Mas o que esses estudos têm a ver com você? Ao se olhar no espelho, você vê a imagem de um organismo único reida, olhando para você. No entanto, como mencionei no capítulo 1, essa percepção é incorreta. Não somos organismos únicos, somos constituídos de 50 trilhões de células. A melhor definição seria a de que um ser humano é uma comunidade de organismos vivos, as células. Ou, para ser mais específico, um ser humano é uma placa de cultura de organismos de 50 trilhões de células coberta por pele. Nosso sangue é o meio de cultura, o meio ambiente de controle das células de nossa placa de cultura sob a pele. Na verdade, não faz diferença para o dísno de uma célula o fato de ela estar sobre uma placa plástica de cultura, dentro de um laboratório, ou coberta por pele. Seja como for, sua vida é controlada pelo meio em que ela se encontra. Como biólogo celular, fui responsável por controlar a química de minhas células nas placas plásticas de cultura. Como autobiólogo ilustrado na gura a seguir, pode-se ver que você é quem controla a química do seu próprio meio de cultura, o sangue, a nutrição e o funcionamento do seu cérebro. Quando sua mente capta a experiência do amor, ela faz com que o cérebro despeje elementos neuroquímicos como dopamina,
oxitocina e hormônios de crescimento na corrente sanguínea. Trataremos disso mais adiante. Quando essas substâncias químicas são lançadas no meio de cultura de células reproduzidas em placas plásticas, essas células reagem apresentando um crescimento robusto e saudável. O mesmo ocorre com as células que estão na placa de cultura sob a pele. Sim, você é um indivíduo muito mais vivo e saudável quando está apaixonado. Autobiólogo. Enquanto a população do mundo se vangloria de seus biólogos celulares, a grande verdade é que somos todos autobiólogos. A charge é mostrar que o cérebro controla a química do meio de cultura do corpo, o sangue. E o sangue, por sua vez, nutre e regula a genética e o comportamento das células do corpo. Os elementos químicos liberados no sangue pelo cérebro complementam as crenças e percepções que temos na mente. Quando modificamos nossa forma de reagir ao mundo, mudamos a composição química de nosso sangue, que regula nossa genética e seu comportamento. Essa é a base do efeito placebo. Ilustração de Bob Miller. No entanto, se o cérebro se sente ameaçado no mundo ao redor, não vai liberar as substâncias químicas do amor. Ao contrário, o medo provoca a liberação de hormônios de estresse e agentes inflamatórios como citocinas no sangue. Se adicionarmos essas substâncias a uma cultura de células em uma placa plástica de laboratório, elas fazem com que as células parem de crescer e podem matá-las. A química do estresse atrapalha o crescimento e a manutenção da vida das células, pois a energia do corpo que seria usada para elas passa a se concentrar em mecanismos de proteção. Esse é o motivo pelo qual o estresse é a causa primária das doenças e responsável por até 90% das consultas médicas. 2. É importante observar que os hormônios de estresse têm diversas funções e que sua ação depende do tipo de estresse a que o indivíduo é submetido. Há 2 tipos de estresse, cada um com consequências bioquímicas diferentes, distresse e eustresse. O distresse ocorre quando sentimos que nossa sobrevivência está sob ameaça. É quando os hormônios de estresse como o cortisol e a adrenalina nos fazem passar do processo com nulo de crescimento para o processo de proteção para salvar nossa vida em caso de ameaça grave, como um animal vindo nos atacar, ou de maneira gradual e corrosiva, caso se trate de uma ameaça crônica, como ter ânsido diário ou um emprego que você odeia. Já o eustresse, que significa literalmente estresse positivo, ocorre quando estressamos o organismo com comportamentos sem ameaça, como atividades físicas e mentais, duplo escrever este livro ou apaixonar-se perdidamente. Os pesquisadores já descobriram que o hormônio de estresse chamado cortisol é liberado não apenas quando estamos correndo de uma avalanche, mas também quando estamos apaixonados. Em 2004, pesquisadores da Universidade de Pisa descobriram que os níveis de cortisol eram significativamente mais altos nos participantes que iam se apaixonado recentemente do que naqueles que não iam. 3. Em 2009, pesquisadores da Universidade do Texas observaram que os níveis de cortisol se elevavam nas mulheres que participaram de um estudo quando se pedia a elas que descrevessem seus pares românticos. E que a elevação era mais pronunciada e relativamente duradoura naquelas que passavam a maior parte do tempo pensando em seus relacionamentos. 4. O ABC da biologia mente-corpo. Todos os organismos vivos captam e reagem às informações do ambiente. No processo de percepção, nossos cérebros leem os sinais registrados pelos receptores do sistema nervoso, olhos, ouvidos, nariz, papilas gustativas, temperatura, dor etc. Com base em minutos experiências de vida, a mente avalia os sinais e faz uma interpretação ou julgamento de valor de seu significado de acordo com o quesito sobrevivência. A interpretação que a mente faz desses sinais induz o cérebro a liberar substâncias neuroquímicas que induzem o corpo a uma reação positiva de crescimento, a um comportamento de proteção da vida e da segurança, ou a ignorar os sinais caso não sejam relevantes para a sobrevivência. Os elementos neuroquímicos liberados na corrente sanguínea regulam o seu comportamento das células, e graças à epigneca, controlam a atividade dos genes. O ABC da biologia mente-corpo. Todos os organismos vivos captam e reagem a informações do ambiente.
No processo de percepção, o cérebro capta os sinais do ambiente, sussurros, sons, cheiros, temperatura, dor, etc., que são registrados pelos receptores do sistema nervoso. B. Com base no INSNO e nas experiências de vida, a mente avalia os sinais recebidos e faz uma interpretação, um julgamento de valor de seu significado com relação à sobrevivência. C. Essa interpretação que a mente faz dos sinais induz o cérebro a liberar elementos neuroquímicos que fazem o corpo reagir de maneira positiva e simular o crescimento. Haver comportamentos de proteção da vida ou simplesmente ignorar os sinais porque eles não são relevantes para a sobrevivência. Os elementos neuroquímicos liberados na corrente sanguínea controlam o comportamento das células e, por meio da epigneca, regulam a atividade dos genes. Esteja você completamente apaixonado ou fugindo de algum perigo, sua mente calibra a bioquímica de seu sangue que, por sua vez, controla sua biologia e genética. A mente interpreta suas percepções do mundo e seu cérebro entra em ação, produzindo a bioquímica que complementa essas percepções. Veja um exemplo: eu adoro pimenta jalapeño. Alimentos apimentados vão minhas papilas gustavas de maneira muito prazerosa. Mas as pessoas me veem comendo esses alimentos picantes e me perguntam, surpresas, como você consegue comer isso? Todos temos a mesma percepção, que o alimento é picante, mas a mente de cada um a interpreta de forma diferente. Enquanto a química de meu corpo se delicia com a pimenta jalapeño, a sua pode achá-la horrível. Para entender melhor a bioquímica do amor, pense agora em seu cérebro não como um diapasão que ressoa de acordo com o vasto campo de energia do universo, como vemos no capítulo sobre Sika Kwanka. Desta vez, imagine o cérebro como uma boa e velha máquina newtoniana de pintura. O cérebro é um mecanismo incrivelmente versátil e imaginá-lo de forma única não é suficiente para descrever todo o seu potencial. E, quando digo uma máquina de pintura, não me refiro àqueles robôs que pintam um cômodo de modo impecável, da parede ao teto. Eu bem que queria ter um desses. Estou falando daquelas máquinas que misturam diferentes cores de nata para produzir a tonalidade exata que se deseja. Nessas máquinas, uma vasta gama de tons de nata é armazenada em cilindros. As natas são, então, esguichadas em quantidades precisas dentro de um galão de nata branca para produzir exatamente a cor desejada. Não há apenas um tom de vermelho, verde ou azul nos cilindros. São centenas de variações de cada cor de nata, como um grande arco-íris, disponíveis para o cliente escolher a cor perfeita para sua parede. Na analogia que faremos agora, o cérebro seria como essa máquina de nata. Em vez de apenas mesclar diversas cores, o cérebro é uma poderosa máquina de produção de poção do amor, com uma vasta gama de elementos neuroquímicos e hormônios que os pesquisadores se associarem à bioquímica do amor. Na primeira vez que você se apaixona, seu cérebro despeja no sistema um tom de vermelho paixão sob a forma de gotas de testosterona. Satisfeito com o resultado, ele libera então uma dose de rosa namorado, com muita dopamina para mover a busca de mais prazer com seu objeto de desejo. Quando você se convence de que encontrou a pessoa certa, o cérebro libera uma dose de lavanda amor de minha vida, uma mistura poderosa de vasopressina, oxitocina e serotonina para que você fique cada vez mais obcecado com seu verdadeiro amor. Então, quando você finalmente elimina as possibilidades de divórcio ou relacionamentos fracassados em sua vida e está livre para viver o felizes para sempre, seu cérebro libera uma mistura de azul louco de paixão com a quantidade exata do elemento químico oxitocina de aconchego. Já dá para imaginar o resultado, não? Nossos cérebros têm à disposição diversos de ingredientes neuroquímicos que podem ser misturados em proporções variadas para produzir poções que nos impelem a encontrar um pretendente e estabelecer com ele um relacionamento estável, de modo que os frágeis bebês tenham chance de sobreviver. Os cientistas ainda têm muito a aprender sobre a composição dessas poderosas poções do amor, mas alguns ingressos edinteis já são conhecidos. Estrogênio e testosterona. Acasalamento. Quando os pássaros e as abelhas fazem sexo, não é porque estão apaixonados. É mero acasalamento. Tomemos como exemplo as estrelas do mar.
A fêmea lança seus óvulos na água e o macho lança também seus espermatozoides. Os dois eleminutos acabam se encontrando na água para formar uma nova geração de estrelas do mar. Nada romântico, não? Já o acasalamento humano exige uma troca mais íntima, embora relacionamentos mais longos não exijam acasalamento tão contínuo. Quando se trata apenas de sexo, a testosterona, conhecida por deixar machos alfa mais interessados em sexo do que em relacionamentos, e o estrogênio, conhecido por manter a fertilidade feminina, desempenham um grande papel 5. Embora a testosterona seja mais associada aos homens e o estrogênio às mulheres, os dois hormônios têm função reproduzir em ambos os gêneros. Machos humanos produzem, em média, 10 vezes mais testosterona que as fêmeas. E a realidade é que homens com níveis muito altos de testosterona não são o ideal para o casamento, possuem grande tendência ao divórcio, ao abuso das esposas e a muito mais casos extraconjugais do que homens com níveis menos estratosféricos. 6 Mais a testosterona simula o desejo sexual em ambos os sexos. 7 O estrogênio atinge picos mais altos durante o período fértil das fêmeas. Os machos produzem, em média, apenas uma fração do estrogênio que elas produzem. Mas os pesquisadores já sabem que o estrogênio tem um papel importante na sexualidade masculina e que permite a maturação do esperma. 8 Meu exemplo favorito da função complicada do estrogênio e da testosterona em machos e fêmeas é o de um pássaro chamado tem-leão, zebra. Em determinado ponto de seu desenvolvimento embrionário, o tem-leão zebra macho produz estrogênio, que é então transformado em um hormônio semelhante à testosterona no cérebro, que permite aos machos cantar. Os tem-leões zebra machos começam a cantar na puberdade e os pesquisadores suspeitam que, da mesma maneira que as fêmeas humanas se desmancham quando seus pretendentes amodam já cantam sob sua janela, as fêmeas dos tem-leões zebra são atraídas pelos machos que as cortejam com seu canto. 9 Os papéis do estrogênio e da testosterona no sistema reprodutível de machos e fêmeas são, sem dúvida, mais complexos do que se pode imaginar. Mas não há dúvida de que ambos nos incitam a gerar a sobrevivência de nossa espécie. Dopamina, prazer e desejo. A testosterona e o estrogênio podem nos impelir para o sexo, mas é fato que os seres humanos jamais acasalariam com tanta frequência e gosto para propagar a espécie se ele não fosse tão prazeroso. Isso graças ao neurotransmissor dopamina, o principal elemento químico que nos faz desejar experiências que nos dão prazer. Quando nossos níveis de dopamina estão altos, ficamos agitados, nada de passar a noite sozinhos em casa, queremos sair e fazer algo que seja muito bom. 10 Não é surpresa o fato de a dopamina ser uma das moléculas mais angas que existem, já que ela simula a reproduzam. Na verdade, a função da dopamina nos organismos evolucionários mais simples, como alguns microscópicos parasitas, é praticamente idêntica dos seres humanos. Por isso os pesquisadores da Universidade do Texas estão usando parasitas genicamente modificados e de cientes em dopamina para desenvolver medicamentos que possam ajudar a tratar a doença de Parkinson, causada por uma perda de células produtoras de dopamina no cérebro. 11 A dopamina é sintetizada na parte mais profunda da área tegmental ventral e depois liberada no núcleo accumbens, que cá na parte anterior do cérebro. Essas são as principais áreas do circuito de prazer-recompensa do cérebro que, como toda pessoa que já teve algum de vício sabe, pode ser uma faca de dois gumes. Avado por toda a gama de substâncias e avidades associadas ao prazer e potencialmente viciantes para os seres humanos como cocaína, heroína, sexo, jogo, compras e alimentos de altos índices calóricos. O estímulo excessivo desse circuito pode levar a uma ânsia incontrolável e a comportamentos compulsivos e de risco para um viciado. 12 No centro de seu cérebro há centros de controle específicos que estabelecem comportamentos de crescimento e proteção em resposta a estímulos de prazer e dor. Os centros primários abrangem 1. O núcleo accumbens, 2. O tegmental ventral, e 3. O pallidum ventral. O canto da sereia da dopamina vem sendo exaustivamente demonstrado em experimentos com animais desde os anos 1950. Na maioria deles,
ratos com eletrodos implantados na parte do cérebro em que a dopamina é sintetizada são treinados para acionar uma alavanca que simula incessantemente seus circuitos de prazer-recompensa, cerca de 7.000 vezes por hora. Os ratos acabam preferindo o estímulo de prazer-recompensa e deixando de lado até mesmo água e comida. As ratas abandonam os filhotes recém-nascidos para pressionar a alavanca, exatamente como mães dependentes de crack, que deixam de lado seus bebês para se entregar à droga. Os poucos estudos conduzidos em seres humanos encaram o mesmo fenômeno. Diante da possibilidade de escolha, as pessoas submissamente escolheram o estímulo rápido das áreas produtoras de dopamina, abandonando relacionamentos e até a higiene pessoal em favor da substância. 13 Mas o que isso tem a ver com o efeito lua de mel? Estudos recentes mostram que é exatamente o circuito de recompensas do cérebro que é avado quando a pessoa se apaixona perdidamente. São as mesmas áreas que já se observou, em laboratório, tornarem ratos e alguns humanos tão viciados que eles são capazes de trocar qualquer coisa pelas grandes ondas de prazer geradas pela dopamina que o cérebro produz. Em 2000, Andreas Bartels e Semir Zeki, da Universidade de Londres, recrutaram 17 estudantes que estavam apaixonados e escanearem seus cérebros enquanto eles olhavam para uma foto de seus amados ou amadas e depois para a de um amigo ou amiga. O circuito rico em dopamina responsável por prazer, recompensa se ilumina na tela do aparelho quando eles olhavam para a foto do ser amado, mas se é escuro enquanto olhavam para a foto dos amigos. Bartels e Zeki concluírem, é surpreendente observar como um segmento tão complexo e avassalador o amor pode ser correlacionado de maneira diferente com as avidades de regiões tão restritas do cérebro, e ao mesmo tempo fascinante pensar que o mesmo córtex, responsável pela criação e lançamento de grandes naves e de tecnologia avançada, é tão limitado em termos de tamanho. 14 Cientistas podem ter se surpreendido ao descobrir que se apaixonar perdidamente mobiliza os mesmos circuitos cerebrais que inalar cocaína. Mas quem já passou horas ao lado de um telefone esperando uma ligação, largou um emprego para se mudar ou car com alguém que ama ou desabou sobre uma cadeira, sem qualquer ânimo para sair dela durante horas após ter sido abandonado pelo ser amado, sabe muito bem do que estamos falando. Para quem está perdidamente apaixonado, o amor é como uma montanha russa. Existe uma linha tênue entre a melhor coisa que já me aconteceu ou, enquanto se espera impaciente e obsessivamente pelo próximo passo, a pior coisa que já me aconteceu. E nem chega a ser surpreso o fato de os próprios pesquisadores se arrarem, diante do número de divórcios e separações que ocorrem no mundo, que essa montanha-russa costuma durar 1 ou 2 anos, no máximo. Mas isso não significa que o efeito lua de mel não possa ser algo duradouro. Quando os pesquisadores escanearem os cérebros de 17 homens e mulheres que vão ainda amar seus parceiros após uma média de 21 anos de casamento, as áreas ricas em dopamina de seus cérebros, associadas à recompensa e motivação, se acendiam exatamente como as das pessoas que tinham acabado de se apaixonar. Os pesquisadores arrarem, tais dados sugerem que o valor de recompensa associado a um parceiro de longa data pode ser mendu, da mesma forma que em relacionamentos recém-iniciados. Mas o estudo também indica muito mais regiões do cérebro envolvidas em relacionamentos românticos intensos de longa duração do que em relacionamentos de início recente, incluindo áreas ligadas à conexão e aquelas que modulam ansiedade e dor. Isso sugere que relacionamentos amorosos mais longos apresentam vantagens. As presentes descobertas alinham-se com as observações comportamentais segundo as quais a maior diferença entre o amor romântico nos estágios iniciais e nos estágios finais é que neste se observa a maior sensação de calma. Concluem os pesquisadores. 15 O prazer da dopamina se associa ao estado de calma que um relacionamento longo e sólido proporciona. E isso, para mim, equivale a felizes para sempre. Vasopressina, conexão e agressão na maioria das espécies, machos e fêmeas não estabelecem o que os biólogos chamam de casais, e muito menos relacionamentos poderosos o suficiente para lançar ao mar as centenas de navios da Guerra de Troia. Em 97% dos mamíferos, por exemplo,
O macho acasala com a fêmea no cio e segue em busca de outra fêmea para produzir mais prole. As fêmeas criam os filhotes sozinhas. Para descobrir o que há de diferente nos 3% restantes, um grupo de pesquisadores estudou extensivamente o rato da prairie, um roedor do tamanho de um hamster, muito comum no centro-oeste dos Estados Unidos. Diferente de seus primos promíscuos e relativamente associais, os ratos da prairie estabelecem relacionamentos com os parceiros para a vida toda, criam juntos os filhotes e protegem agressivamente seus ninhos. Quando uma oportunidade se apresentar, tanto o macho quanto a fêmea podem acasalar com outros de sua espécie, mas a maioria retorna ao convívio com o parceiro que escolheu como de nível. Na verdade, pesquisas de campo revelaram que os casais de ratos da prairie superam os seres humanos quando se trata de relacionamentos de longa duração. 3/4 dos casais de ratos de pradaria se mentem juntos até que um dos dois mora e, mesmo depois, a maioria não procura um novo parceiro. 16 Os cientistas também se concentraram em dois neopéptidos relacionados, a vasopressina e a oxitocina, que são sintetizados no hipotálamo e liberados na pituitária para explicar como os ratos da prairie estabelecem vínculos tão fortes. Pesquisadores encontraram receptores das duas moléculas nas regiões de prazer, recompensas dos cérebros de ratos da prairie fêmeas e machos, a mesma região que se acende nos escaneamentos dos cérebros de humanos apaixonados. Embora a vasopressina e a oxitocina contribuam para solidificar relacionamentos tanto em machos quanto em fêmeas, os estudos se concentraram na vasopressina de machos e na oxitocina. Falaremos disso adiante. De fêmeas dos ratos de prairie. 17 Machos produzem bem mais vasopressina que fêmeas e por isso os pesquisadores concentraram seu foco no estudo da vasopressina deles. Em animais, a vasopressina induz a seu comportamentos pícturos dos machos, seu uma agressão e marcar território com odor hamsters, por exemplo, comecem a marcar território menos de 1 minuto após receberem uma injeção de vasopressina. Quando um rato da prairie ejacula, seus níveis de vasopressina se elevam de modo vertiginoso, e ele também se torna um pai e um companheiro atencioso. Outra evidência da relação entre vasopressina e o estabelecimento de relações duradouras, fêmeas de rato da prairie ainda virgens que recebem injeções de vasopressina passam a defender seu território e a demonstrar de imediato um comportamento possessivo com relação a seus pares. Tais estudos revelam que a vasopressina está ligada não apenas a relacionamentos duradouros, mas também a agressão. 18 Pode-se imaginar que as diferenças de comportamento entre os ex-ratos da prairie machos e os namoradores ratos da ciampina machos seriam explicadas por seus diferentes níveis de vasopressina, e quanto mais, melhor, mas não é o que acontece. A principal diferença entre os dois é a localização dos receptores de vasopressina. Diferentemente do rato da ciampina, os receptores de vasopressina do monógamo rato da prairie se concentram em uma das principais regiões de prazer, recompensa do cérebro, o pallidum ventral, próximo ao núcleo accumbens, que é rico em dopamina. Essas regiões estão relacionadas ao vício. 19 Pesquisadores também identificaram um fenômeno semelhante em primatas. Micos monogâmicos possuem níveis mais altos de vasopressina nos centros de recompensa do cérebro que os macacos rhesus não monogâmicos. 20 Com base nessa descoberta, os pesquisadores da Universidade de Emory transformaram promíscuos ratos de ciampina em amorosos companheiros e pais, criando indivíduos mutantes com receptores de vasopressina em seus centros de recompensa. 21 E também transformar ratos da prairie de laboratório em espécimes individualistas, sem desejo de estabelecer relacionamentos, ao bloquear os receptores de vasopressina no septo lateral de seus cérebros. 22 Para o desalém todas as mulheres que têm parceiros namoradores, o comportamento humano é complicado demais para que se possa mudá-lo com esse pô de engenharia. Pelo fato de ser muito mais difícil estudar seres humanos, ainda é cedo para dizer que os machos de nossa espécie sejam como os ratos da prairie. Mas a vasopressina é liberada quando os humanos praticam sexo, assim como nos ratos da prairie, o que fornece ainda mais evidências de que os centros de recompensa do cérebro estão relacionados ao envolvimento tanto nos humanos quanto nesses pequenos seres.
Os cientistas estão cada vez mais convencidos de que temos muito a aprender com os monógamos ratos da PR-daria e que, pelo menos no caso dos méquios, a vasopressina é um ingrediente-chave das poções do amor que levam o ser humano a se relacionar. Oxitocina. Os laços do amor. Se bioquímica fosse algo simples, o que não é, bastaria termos a oxitocina, substância que possui reputação de fomentar relacionamentos e união, a ponto de ganhar apelidos: droga do amor, química do apelo e hormônio da confiança. A oxitocina já foi conhecida como a molécula que simula contrações uterinas durante o parto, a produção de leite para amamentação e a forte ligação entre mães e filhotes de mamíferos. Quando injetada no cérebro de ratas virgens, induz rapidamente ao comportamento maternal. Ratas-mães chegam a atravessar grades eletriciadas para alimentar os filhotes. Já quando a oxitocina é bloqueada, essas mães passam a rejeitá-los. Mas durante o estudo de fêmeas de ratos da PR-daria, os pesquisadores descobriram que a oxitocina simula a associação delas com os machos na mesma intensidade que a dos machos com elas. Como os cérebros dessas fêmeas possuem receptores de oxitocina nos centros de recompensa do cérebro e os níveis da substância aumentam durante o acasalamento, elas aprendem a associar a sensação de prazer com o fato de se relacionar com os parceiros, assim são as humanas. Quando a oxitocina é bloqueada, as ratas da PR-daria, embora famosas por serem monogâmicas, não estabelecem ligação duradoura com seus parceiros. 23 Enquanto os estudos com animais estabelecerem a base para se compreender a importância da oxitocina no relacionamento entre os pares, foi o estudo de casais humanos que transformou essa molécula em uma grande estrela fora dos círculos científicos. Em um estudo realizado na Suíça, os pesquisadores deram a 47 casais um spray nasal contendo oxitocina ou um placebo. Os casais participaram então de uma discussão gravada. Aqueles que receberam oxitocina apresentaram comportamento mais positivo e menores níveis do hormônio de estresse cortisol. 24 Há também estudo que sugerem que a oxitocina promove o sentimento de confiança. Em outro experimento, os voluntários receberam uma soma em dinheiro para investir com a ajuda de um agente judiciário. Metade deles recebeu um spray de oxitocina antes do experimento e a outra metade, um spray com placebo. Aqueles que receberam oxitocina se mostraram praticamente 2 vezes mais dispostos a entregar todo o dinheiro ao agente. 25 E um estudo do National Institute of Mental Health, Instituto Nacional de Saúde Mental, concluiu que pessoas que inalaram oxitocina antes de observar fotos de rostos ameaçadores apresentaram um índice bem mais baixo de atividade no hemisfério do cérebro relacionado ao medo. 26 Com toda essa fama, não é à toa que vendedores de spray nasal e gotas sublinguais de oxitocina proliferaram na internet. Um desses produtos é até mesmo chamado de confiança em gotas. Tais produtos são oferecidos a um vasto grupo de potenciais consumidores, entre eles, solteiros em busca de relacionamentos, casais em crise, tentando salvar o relacionamento, e vendedores que desejam estabelecer confiança instantânea em seus clientes. Porém, casais mais conscientes, que cultivem relacionamentos com altos níveis de confiança e parceria sabem, assim como os ratos da PR-daria, que é possível elevar seus níveis de oxitocina de modo bem mais prazeroso e sem gastar um centavo, apenas com a presença um do outro, beijando-se, tocando-se, aconchegando-se e desfrutando de bom xixô. Serotonina. Obsessão. Em 1999, a psiquiatra Donatella Marazzi e seus colegas da Universidade de Pisa, o grupo de pesquisadores que identificaram altos níveis de cortisol em voluntários apaixonados, decidiram testar o conceito de que os estágios iniciais do amor romântico apresentam características semelhantes às do transtorno compulsivo obsessivo, TOC. Claro, trata-se de uma conjectura, dado o número de horas que as pessoas apaixonadas informam despender pensando no parceiro. O tempo todo é a via mais comum, e o número de músicas de amor que se ouve em todo o mundo são o tema, não são um cigarro da beisa. Donatella Marazzi e seus colegas recrutaram 20 voluntários que iam se apaixonado nos últimos 6 meses e que informavam passar pelo menos 4 horas por dia pensando no ser amado.
Recrutaram também 20 pacientes de toque que não estavam sob medicação e 20 voluntários que não estavam apaixonados nem sofriam de toque, para estabelecer um grupo de controle. Quando os pesquisadores testaram o sangue dos voluntários, descobriram que o grupo que sofria de toque e o grupo dos apaixonados apresentavam níveis similarmente baixos de 5-HT, uma proteína que remove a serotonina do espaço entre as células cerebrais. Mas os pesquisadores também descobriram que as semelhanças entre os apaixonados e os que sofriam de toque eram apenas iniciais. Quando testaram o sangue de alguns de seus voluntários 12 a 18 meses depois de iniciarem seus relacionamentos, os níveis de 5-HT haviam retornado aos níveis normais, os mesmos apresentados pelo grupo de controle. Os resultados do experimento, segundo os pesquisadores de Pisa, sugerem que estar apaixonado induz as pessoas, literalmente, a um estado que não é normal, como sugere uma grande variedade de expressões coloquiais usadas em diferentes países, todas se referindo a alguém estar perdidamente ou insanamente apaixonado, ou mesmo louco de amor. 27 Além da doença do amor ou de toque, altos níveis de serotonina no cérebro já foram associados a tudo: direção, transtorno afetivo sazonal, comportamento violento e raiva. Na verdade, tais níveis altos, concomitantes com aumentos dos níveis de dopamina e do hormônio de estresse cortisol, podem ajudar a explicar a raiva que algumas pessoas sentem ao serem deixadas por seus parceiros. Em seu livro Why We Love Por que Amamos, a antropóloga Ellen Fisher explica a base neurológica para o que o psicólogo forense J. Hyde Mello Y chama de raiva de abandono. A rede básica do cérebro relacionada à raiva está intimamente conectada a centros do córtex pré-frontal que processam o reconhecimento e a expectativa de recompensa. Quando as pessoas e os animais sentem que uma recompensa está ameaçada ou que não será obtida, seus centros do córtex pré-frontal enviam à amígdala um sinal e disparam a raiva. Por exemplo, quando os circuitos de recompensa do cérebro de um gato são estimulados parcialmente, ele experimenta grande prazer. Se esse estímulo é errado, ele ataca e morde. E, cada vez que o estímulo é errado, o gato fica mais irritado. Outro fato interessante é: jamais provoque um rejeitado. Ellen Fisher conta a história de Bárbara, uma voluntária de seus experimentos. O cérebro de Bárbara foi escaneado pela primeira vez para um estudo sobre pessoas apaixonadas. Na época, ela estava cheia de saúde, otimismo e amor por seu parceiro, Michael. 5 meses depois, quando seu cérebro foi escaneado pela segunda vez, Michael a tinha deixado. Seu rosto pálido mostrava sinais de choro, ela havia perdido peso e descreveu seu estado: sinto um nó no peito, de tanta dor e tristeza. Mas a tristeza de Bárbara se transformou em ódio ao ver uma foto de Michael durante o escaneamento de seu cérebro. Ela reclamou com Ellen Fisher: por que você quer estudar isso? 28 Em casos mais extremos, alguns apaixonados recorrem à perseguição, à violência e até mesmo ao assassinato. Mas a maioria das pessoas apenas sofre durante um tempo e acaba se curando, sobretudo se encontrar outro parceiro algum tempo depois. Bem, pode-se pensar que uma forma de aplacar o ódio que se sente ao ser abandonado é a automedicação, ou seja, elevar nossos níveis de serotonina. Porém, como ocorre com todo ingrediente de uma poção do amor, nunca é algo tão simples e muitas vezes nem é o melhor remédio. Esses elementos químicos agem de forma sinérgica e podem ter efeitos diversos, dependendo da parte do cérebro ou do corpo envolvida. E escolher apenas um elemento pode acabar gerando um efeito reverso. Um exemplo disso é o número de efeitos colaterais documentados, entre eles, a redução da libido, dos antidepressivos mais utilizados como Prozac ou Paxil, conhecidos como inibidores selectivos da reabsorção da serotonina, desenvolvidos para elevar os níveis de serotonina no organismo. Até mesmo o elemento do aconchego, a oxitocina, com potencial para tratamento de Alzheimer e com alcimas credenciais médicas, possui um lado negro. Segundo pesquisas mais recentes pesquisado reis belgas descobriram que a oxitocina não promovia o sentimento de com ansiedade de maneira incondicional, como se pensa ver.
Ela faz com que as pessoas cooperem mais ao participar de jogos sociais caso já conheçam os participantes, mas as torna menos dispostas a cooperar quando jogam com parceiros desconhecidos. 29 Os pesquisadores belgas também observaram que os voluntários se tornaram mais etnocêntricos sob a influência da oxitocina. Diante de perguntas sobre dilemas morais, como ter que escolher entre salvar 7 vidas de um trem desgovernado sacrificando uma vida, a maioria dos voluntários holandeses que inalaram oxitocina escolheram salvar pessoas de sua etnia a salvar árabes ou alemães. O que não ocorreu tanto entre as pessoas do grupo de controle, que não inalaram a substância. 30 Portanto, ainda que a oxitocina possa ser a solução para estabelecer a paz entre os roedores de todo o mundo, não existe um hormônio que possa nos tornar seres humanos melhores, segundo Robert N. Sapolsky, professor de neurociência da Universidade de Stanford, em um artigo opinional chamado Peace, Love and Oxytocin Paz, Amor e Oxitocina, que escreveu para o jornal Los Angeles Times. 31 Em vez de tentarmos encontrar uma poção mágica para melhorar nossa vida, a melhor estratégia é nos concentrarmos em nossa mente, pois nossa bioquímica depende de nossa percepção. Antes de sairmos do tema Poções do Amor e passarmos ao próximo capítulo, que trata da mente, é importante mencionar que a avalanche química que promoveu o amor pode ser desencadeada não apenas quando nos apaixonamos por alguém, mas também por um projeto ou uma ideia. Há tais que pintam como loucos, empreendedores ao iniciar um negócio, um biólogo celular escrevendo sobre o efeito lua de mel ou um adolescente apaixonado, onde quer que haja paixão. Por trás dela há um potente preparado químico capaz de nos mover a aranir os objetivos que tanto almejamos. 1. Ahar Y. W. Edec. Adicionar Y. Of Aphrodisiacs. Dicionário de Afrodisíacos. N.E.W. York. Evans e Company Y. Inc. 1992. Bruce H. Lipton. A Fine Structural Analysis of Normal e Modula TED Cells Immunogenic Culture. Uma análise estrutural detalhada das células normais e moduladas na cultura miogênica. Developmental Biology. Volume 60. 1977. B. Collagen E Synthesis BY normal e bromodeu Shuridine TRA TED Cells Immunogenic Culture. Síntese de colágeno de células normais e tratadas C1BR ou modelo Shuridina na cultura miogênica. Developmental Biology. Volume 61. 1977. 2. Lily H. Miller e Alma Del Smith. The Stress Solution. A solução para o ES-Stress. N.E.W. York. P.O.K. Book S. 1995. 3. Demaras e D. Canale. Hormonal Chan S. em F. Allen e Lover. Mudanças hormonais de quem se apaixona. Psychoneuroendocrinology. Volume 29. N7. Agosto de 2004. 4. T. J. Lovin. I. CRO. Kia. A. Paxson. Passionate Love and Relationship Think RS. Experimental Evidência F. Oracut e Cursol LVAONS em W. Homem R. Exões sobre o amor e os relacionamentos. Evidências experimentais de derivações agudas de Cursol em mulher S. Psychoneuroendocrinology. Volume 34. N6. Julho de 2009. 5. Teresa LCR Encha W. MD. D. Auchin Y. Of Lovea and Luz T. W. Hours X hormônios em Wen Hour Relationship S. Alquimia do amor e do desejo. Como os hormônios sexuais influenciam nossos relacionamentos. N.E.W. York. P.O.K. Book S. 1996. 5, 6 e Biden 7 Biden 8 Lisa O'Donnell e outros. Estrogen and Espermatogenesis estrogênio e espermatozoides. Endocrine R. Eviels. Volume 22. N3. 1º de junho de 2001. 9. Cal Clayton Holloway e David F. Clayton, estrogen e synthesis in the male BRA Interriges Development of the Aviation Control Pathway vitro. A síntese do estrogênio no cérebro masculino simula o desenvolvimento do que em todo reproduzam, via de controle in vitro. Nature Neuroscience, volume 4, M2, fevereiro de 2001. 10. David J. Linden. The Compass of Pleasure, W. Our Brains Mac Fa YF Odds, Organs Masgansgans, Exercise, Marijuana,
Generosity, Vodka, Learning, and Gambling FL So Good. A bússola do PR Azer, como nosso cérebro faz com que alimentos gordurosos, orgasmos, exercício, marijuana, generosidade, vodka, APR indizado e jogue-a na sejam tem PR azerosos, N.E.W. York, Viking, 2011. 11 Andrés Vidal Gadeia e outros, Kainorabdi SLHNS Selects diz NCTCR Avin and Sviming Gates via dopamine and serotonin. Kainorabdi SLHs apresenta modo singular de rastejar e nadar através de dopamina e serotonina. Nice. Volume 108, N42, 18 de outubro de 2011. 12 Linden, The Compass of Pleasure, a bússola do PR Azer. 13 Biden 14 Andreas Bartels e Semir Zeki, The Neo Alameda Basis of R. Omancelovea a base Neo do Amor Romanco, Neuro Report, volume 11, N17, 27 de novembro de 2000. 15 Bianca P. Ace Vedo e outros, Neo Correlates of Long Tear, Intense R. Omancelovea correlação Neo Alameda do Amor R. Omanco intenso e de longa duração, Social Cognitive and ASV Neuroscienc, volume 7, N2, 2 de fevereiro de 2012. 16 Lowell LGTZ e C. Sui Cartier, PR Airi, Volley Partnerships, Relacionamento de PRs de Ratos da Pradaria, América Sin Street, volume 84, N1, janeiro a fevereiro 1996. 17 Larry Y.J. Young, Anne Z. Murphy Y. Young e Elizabeth A. D. Amok, Anatom and Neochemistry of the Pair Bond Anatomia e Neoquímica da União em TRE Casais, The Journal of Comparative Neurology, volume 493, N1, 5 de dezembro de 2005. 18 John M. Stribley Y. e C. Sui Cartier, Developmental Exposure e teu vasopressintriases agressão em adult prairiveolis exposição e voluve a vasopressina causa aumentou de agressão em ratos da pradaria adultos, NICE, volume 96, no 22, 26 de outubro de 1999. 19 Thomas R. Encel, Zhu-Xin W. Ang e CRIF. Ferris, para Airs of Brain Vasopressin é receptor distribuam associated with social organiza em micro NR Odem TS, padrões de distribuição de receptores cerebrais de vasopressina associados à organização social em R roedor S de microna, The Journal of Neuroscienc, volume 14, N9, 1 de setembro de 1994. 20 litos, J. Young, D. Tolopzo e T. R. Incel. Localiza of vasopressin. V1A, receptor binding and mRNA in the rhesus monkey brain. Localização de ligação de receptor de vasopressina e mRNA no cérebro do macaco rhesus. Journal of Neuroendocrinology. Volume 11, 1999. 21 Miranda M. Lin et al. In ed partner preferente in a promiscuous species BY manipula NGD expression of a single gene. Aprimoramos toda para a referência de PRs em espécies PR omíscuas através da manipulação da expressão de um único gene. Nature, volume 429, 17 de junho de 2004. 22 Yan Liu, J. Thomas Cures Zhu-Xin W. Ang. Vasopressin in the lateral septum regulada S per bond forma um imale prairiveolis. Microtusochogaster, vasopressina no septo lateral como regulador de F-hormazon de PRs em ratos da PR Adaria. Microtusochogaster, machos. Behavioral Neuroscienc. Volume 115, N4, 2001. 23 Thomas Incel e Terence J. Ulian, a Gender Species Mechanism F-or per bonding. O chitocin end partner preferente forma um imonogamos veolis, um mecanismo específico de gênero para formar um de PRs. O chitocine para referência na F-hormazon de PRs em arganais S monogâmicos, Behavioral Neuroscienc, volume 109, N4, agosto de 1995. 24 Beat Dixon et al. Intranasal chitocincreases peosive comunica end R eduque S corsol levels during couple com ict,
Oxitocina intranasal aumentar a comunicação POS-IVAIR reduz os níveis de cortisol em períodos de coitos de casais. Biological PS Chiatry Y, volume 65, N9, 1º de maio de 2009. 25 Michael Kausfeld e outros. Oxitocin increases terrustin humans. Oxitocina aumentar com ANSA em seres humanos. Nature, volume 435, 2 de junho de 2005. 26 Peter Kir SCH e outros. Oxitocin modula S neural circuitry Y for social cognition and FIR humans. A oxitocina modula os circuitos neurais de cognição social e medo em humanos. Journal of Neuroscience, volume 25, N49, 7 de dezembro de 2005. 27 D. Maraz e outros. Alteram of the platelet serotonin transporter e Rheoman celove. Alteração do transporte de plaquetas de serotonina no amor Rheoman Co. Psychological Medicine. Volume 29, 1999. 28 Ellen Fisher. Why We Love. The Nature and Chemistry of Rheoman celove. Porque amamos. A natureza e a química do amor Rheoman Co. N.E.W. York. Saint-Amar N.S. 2004. 29 Caroline H. Declerc CK, Christophe Bon e Teoko Kiyonari. Oxitocin indica opera under um certainte. Demodula NGR oleof in invasend social em horma 1 oxitocina e cooperação em momentos de incerteza. O papel modulador do insenvo e da informação social. Hormones and Behavior. Volume 57, N3, março de 2010. 30 Karsten K.W. De Dr. Eu et al. Oxitocin promote S-Human e Tequintrisco Oxitocina PR Homo Etnocentrismo em Humanos. NICE. Volume 108, N4, 25 de janeiro de 2011. 31 Robert M. Sapolsky, Peace, Love and Oxitocin Paz, Amor e Oxitocina, The Los Angeles Times, 4 de dezembro de 2011.